Olá pessoal, essa é a apresentação do nosso projeto A3. Ele engloba as UCs de análise de dados e Big Data e inteligência artificial. Nós somos o grupo 4 e nós fizemos uma análise de preços de uma base de dados que eu vou passar para vocês aqui agora. Essa base ela mostra o preço dos alimentos do arroz, café e carne bovina no período dos últimos 30 anos e vai mostrando a diferença nos preços mês a mês. Nosso objetivo é identificar os anos e meses no qual os preços mais aumentaram ou diminuíram e o que pode ter contribuído para esse ocorrido. No nosso projeto foram analisadas 9 variáveis, essas 9 que estão aqui na tela, só que antes de eu passar por elas, eu vou mostrar elas na própria base de dados para ter uma forma de demonstrar melhor. Aqui é a nossa base de dados, como eu falei, a mudança no preço do arroz, carne e café nos últimos 30 anos. E vamos passar um a um por cada coluna para a gente entender sobre o que cada variável vai falar. A primeira delas é o ano, então bem autoexplicativa, né? Ela vai mostrando o ano em que os preços foram fixados, começa em 92 e vai até 2022. A segunda delas é o mês, também autoexplicativa, né? Mostrando o mês em ordem cronológica, fevereiro, março, abril, maio, de 92 até chegar em janeiro de 2022. Aqui a gente tem o preço do quilo do bife, o preço do quilo do arroz e o preço do quilo do café, todos eles sem a taxa de inflação, então acaba não sendo valores muito precisos para se fazer uma análise comparativa. Em seguida, a gente tem a taxa de inflação, seguida dos preços do arroz, do bife e do café, com a taxa de inflação inclusa. Então, quando a gente vai fazer uma análise comparativa, a gente vai usar esses três últimos colunas aqui, as três últimas variáveis, por serem variáveis mais comparativas entre si, pela taxa de inflação aplicada, né? Então, nesse período de 30 anos, acaba sendo mais confiável de utilizar elas. Voltando para o nosso slide, a gente tem aqui as variáveis. Como eu falei, o ano é quantitativa discreta, o mês, que é qualitativa ordinal, e agora do preço do quilo do bife até o preço do quilo do café corrigido pela inflação, todas elas são quantitativas contínuas. Essas hipóteses com esse projeto. Nós chegamos que quanto maior o ano, maior o preço dos alimentos. Então, nos últimos anos, os preços são maiores do que antigamente. O preço do quilo do café foi o de maior reajuste e o de arroz foi o de menor reajuste. Então, o que seria isso? Se a gente pegar o preço o menor valor entre os preços e o maior valor entre os preços, ele vai ser esse reajuste, né? Então, a diferença do menor para o maior do café foi a maior diferença de todas e a do arroz foi a menor. Nossas tratativas para a base. Como a gente tratou a base? Nós deletamos todos os valores nulos, porque em muitas linhas não tinham as informações precisas ou informações erradas. Por exemplo, as taxa de inflação de um período de um mês, a informação dela não era disponível, ou o preço do quilo desses alimentos. Então a gente acabou deletando os valores nulos para não interferir no cálculo. Nós também deletamos colunas que não seriam úteis para o nosso objetivo. Então a gente só deixou o que seria necessário para calcular, para analisar, né, a mudança de preço desses alimentos nos últimos anos. E também nós corrigimos valores fora de padrão numérico para, mais uma vez, para uma maior facilidade de análise e para correção nos cálculos. Aqui estão os cálculos de cada variável. Primeiramente do preço da carne. A gente tem aí o. Opa, acabei saindo. A gente tem o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o valor máximo. Passando para cá, a gente tem o preço do arroz, o preço do café, a inflação. Aqui são as variáveis que são mais legais de analisar, né? Porque são os preços já com o cálculo da inflação corrigido. Então a gente tem aqui o valor mínimo do arroz, por exemplo, de 24 centavos e o valor máximo de 1 dólar e 12 centavos.
Então, com o preço da inflação já calculado nisso, com o valor da inflação, desculpa, a gente consegue ter uma análise mais concreta, né? Então a gente pode ver que aumentou bastante entre o mínimo e o máximo. A gente tem também aqui no preço da carne, né? Que o valor mínimo é de 2 dólares e 68 centavos e o máximo de 6 dólares e 93 centavos. E aqui do café, que como a gente colocou na nossa análise, foi o que teve a maior variância, né? Que como vocês podem ver aqui, o mínimo de 1 dólar e 77 e o máximo de 9 dólares e 76, então uma diferença aí de 8 dólares, muita coisa. Aqui está a relação entre as variáveis. Então a gente tem o preço do quilo do arroz e do café, que é a relação entre elas, né? Sendo um o 100%, que é a variável comparado com ela mesma. Partindo agora para análise gráfica, a gente fez esse histograma para cada variável. Então só explicando esse histograma aqui, no eixo horizontal a gente tem os preços em dólares. Então aqui está um intervalo de 1,63 dólares e 2,20 dólares, essa primeira barra. Então vai os preços do mínimo para o máximo. E no eixo vertical a gente tem os valores, ou a frequência em que esses valores aparecem. Então aqui a gente pode ver que no preço da carne, entre 1 dólar e 63 centavos e 2 dólares e 20 centavos, teve uma frequência de 99 vezes. O que isso significa? Que nesse valor aqui, nesses últimos 30 anos, em 99 meses, o preço esteve entre esse valor, esse intervalo de valores, né? Análise gráfica de todas as variáveis. E aqui que são as variáveis legais de analisar, né? Que são com o preço da inflação já calculado. Então a gente tem aqui do preço do arroz. A gente pode ver que o do mínimo para o máximo teve uma diferença grande, mas se a gente for ver a proporção que os valores maiores apareceram, foi muito menor do que dos valores menores. Então, para trabalhar com uma base mais concreta, a gente pode acabar considerando aqui de 24 centavos até 73 centavos, que acaba dando uma análise mais confiável desses números, menos enviesada, né? Aqui a gente tem a mesma coisa com o preço da carne. A gente pode ver, né, que pegando os valores maiores, cortando o que tem pouca relevância, a gente tem aqui o menor de 2,68 e o maior de 5,38. E aqui no preço do café, com a inflação, que a gente tem aqui de 1,77 até 7,61. Então a gente pode ver que mesmo cortando os menos relevantes, ainda é uma diferença muito grande para o café, né? O café foi o que mais mudou. E essa foi a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado.